Bom dia, senhores torcedores do canal CN-Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Antes de começar a falar sobre o Fluminense, gostaria de fazer o pedido, como sempre faço em todos os vídeos que eu faço com vocês aqui. O primeiro pedido aqui, graças a Deus, melhorou o número de inscritos no canal, mas sei que tem muito mais gente que assiste nossos vídeos aqui. Aí eu gostaria de pedir a todo mundo que estiver assistindo o vídeo que se inscrevam, dê o like e compartilhe o vídeo para seus amigos, que aí muito mais pessoas podem se inscrever, dar o like e compartilhar também. E e assim o YouTube ajuda a expandir o canal no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo. Aí, e o segundo pedido é que eu estou gravando esses vídeos todos até agora com o notebook e o gravador não, o microfone dos meus filhos. Então, quando eles precisam usar, eu não tenho como gravar o vídeo, como fazer o vídeo. Então, se vocês puderem colaborar com o Pix para mim, que eu só tive até agora uma colaboração de Pix, é, por favor, ajudem com qualquer valor que vocês quiserem. O meu Pix é do Banco PicPay, o meu e-mail é paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, Banco Pix, Banco PicPay, é, é o e-mail paulorcribeiro@hotmail.com. Agora vamos falar sobre o Fluminense. Eu estava ainda agora assistindo o vídeo do Vitor Lessa e ele estava falando sobre o Fluminense. Eu concordo plenamente com ele. Ele estava falando antes de eu falar sobre o time, deixa eu falar uma coisa que senão depois eu esqueço. Esse juiz que vai apitar o jogo de hoje é o Candansan. Esse juiz ano passado apitou o jogo do Fluminense, fez uma lambança danada. O Mário Bittencourt reclamou dele, chamou ele de mal intencionado, ladrão. Falou que ele nunca mais ia apitar nenhum jogo do Fluminense. E a CBF, sabendo disso, poderia colocar outro juiz. Aí não, vai lá e coloca o mesmo juiz que fez aquela lambança toda. Isso aí, o Fluminense está ganhando todos os jogos, né? Só perdeu o primeiro. Aí estão querendo derrubar o Fluminense, né? Mas vamos ver como é que fica. Vamos ver se ele vai continuar a fazer o lambança, ainda mais depois do que o Mário falou ano passado. É para marcar e ver como é que vai ser a arbitragem desse juiz. Ele estava muito nervoso no jogo, tudo, mas só fez lambança para o Fluminense, contra o Fluminense. O juiz, eu não quero que juiz nenhum ajude o Fluminense. Eu quero que o juiz apite corretamente. Se tiver que dar pênalti contra o Fluminense, se for pênalti, dê o pênalti. Mas se não for, não dê. Cartão, se tiver que dar, dá. Mas para os dois times, não é só para o Fluminense, não. Aí o jogo contra o Corinthians, o time foi muito bem, principalmente no segundo tempo, né? Eu acho que o Lessa estava falando e eu achei que todo mundo estava pedindo, inclusive eu pedindo uma chance para o Bernal e ela veio no jogo contra o Corinthians. No primeiro tempo o Bernal jogou mal, a bola estava queimando o pé dele, né? Ele passes assim fáceis de dar, ele estava errando, inclusive teve uma bola quase que ele deu um contra-ataque para o time do Corinthians, quase que a gente toma um gol por causa disso. E no segundo tempo, com a entrada do Nonato, no lugar do Lima, ele passou a jogar bem melhor. E o Fluminense cresceu com isso também. A entrada do Nonato foi muito boa. Hoje, pelo que o Lessa estava falando, o Lima ainda continua arriado com essa virose aí. Então, o Lima não pode jogar. A gente já não vai ter a, o, o Thiago Silva, né? O Fuentes, não vai ter o Lima.
e o Guga, estão todos machucados, né? Então a briga do Bernal é com o Hércules. O Hércules antes estava sendo titular, né? Então eu não sei como é que vai ser essa escalação, mas eu colocaria o Bernal, porque assim como o Lessa falou, também penso dessa maneira, que o Vitória deve jogar atrás, partindo pro contra-ataque para tentar fazer o gol, como eles venceram a gente ano passado. Aliás, ele falou uma estatística que é assustadora, né? O Fluminense não ganha o Vitória desde 2018, lá, né? Foi até 2-0, 2-1 o jogo Fluminense lá. E aqui no Maracanã, pior ainda, desde 2017, que o Fluminense não ganha o Vitória. Tá certo que o Vitória teve um período, acho que foi na Série B, mas mesmo assim o Fluminense não ganha o Vitória no Maracanã desde 2017. Ano passado, o Fluminense perdeu os 2 jogos para o Vitória, aqui no Maracanã e lá. E lá. Então, temos que jogar como o Renato está acostumando o time, mas com muito cuidado atrás, que eles tem um contra-ataque muito perigoso. Então, temos que tomar muito cuidado. Mas aí, eu acredito que o nosso time deve começar jogando com Fábio, minha opinião, né? Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Freitas, que está surpreendendo, voltou a jogar bem e tem uma boa saída com o pé esquerdo, esse é o ponto forte dele. Freitas e René, que jogou muito bem contra o Corinthians. O meio-campo seria Bernal, Martinelli e eu colocaria na frente o Nonato, se não fosse começar com o Ganso. Se começar com o Ganso, aí não, mas eu acho que o Ganso ainda não está preparado para jogar os 90 minutos, mas pode começar com o Ganso para substituir pelo Nonato no segundo tempo. E aí seria Arias, Cano e Canóbio. Mas eu acho que a escalação do Renato pode ser com Hércules com Ganso, né, no meio. Ele pode tirar o Bernal, colocar o Hércules e tirar o Nonato e botar o Ganso para começar o jogo. Mas eu preferia botar, apesar que em certo ponto é melhor botar logo o Ganso, que aí quando ele cansar, tira e coloca o Nonato, como aconteceu, não com o Ganso, mas com o Lima, lá contra o Corinthians, né? Coloca um e bota o outro. Então, na minha opinião, a escalação do Renato deve ser Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Freitas e René. Aí Martinelli, Hércules e Ganso. Arias, Cano e Canóbio. Essa eu acredito que seja a escalação do Renato. Mas pode acontecer do jeito que eu falei, com o Bernal no lugar do Hércules, né? E com o Nonato no lugar do Ganso. Mas para trocar, de repente seria realmente melhor botar o Ganso no início, que aí quando ele cansar, troca. Senão, se botar ele no segundo tempo, se ele tiver algum problema, cansar, ele vai ter que gastar mais uma substituição. Às vezes uma substituição que seria importante para outra posição. Então, por isso, de repente, eu acho melhor começar com o Ganso realmente. Mas temos que jogar em cima, mas tomar muito cuidado com o contra-ataque do Vitória, que eu acredito que jogue assim, no contra-ataque. Mas vamos ver o Carpim como é que ele vai escalar o Vitória para o jogo de hoje. Vamos aguardar para ver. Sobre a SAF não tem mais nenhuma novidade até agora. E os jogadores contundidos, o Fuentes já voltou a treinar com o resto do grupo, mas para hoje eu acho que ficaria muito precipitada a sua volta. Acredito para a semana que vem
lá para o jogo final de semana contra o Botafogo, ele já possa jogar. De terça-feira eu não sei se o Renato vai utilizá-lo não. Deve deixá-lo treinando mais um pouco. E o Thiago Silva deve ser mais poupar mesmo para não estourar nenhuma musculatura dele. E também acredito que ele não jogue contra o jogo da Sul-Americana, que eu acho que é na altitude lá. Não acredito que ele jogue. Eu acho que ele deve jogar, retornar contra o Botafogo também. E, apesar que o jogo do Botafogo é lá do campo Botafogo, né? É um gramado sintético e causa muitas contusões. Pode ser que o Thiago Silva nem jogue lá também. Se ele estiver sentindo alguma coisa, é, é, é delicado, né? É preocupante colocar para jogar num gramado daquele. Mas vamos aguardar aí, o jogo hoje é às 18h30 no Maracanã, acho que com a transmissão do Premier. É, vamos aguardar, esperar que o Fluminense faça um belo jogo e que consiga a vitória. E se o Palmeiras não ganhar, o Fluminense pode ser o líder. Tá certo que é a quinta rodada, falta muito jogo ainda para o final, mas quem diria, do jeito que o Fluminense começou, com a derrota de 3-0 para o Fortaleza, ninguém imaginava isso. Tem muita água para rolar aí, mas tirando o jogo Fortaleza, o jogo começou com o Renato, o campeonato com o Renato está sendo muito bom. Esperar que continue assim. Um abraço a todos, fique com Deus, um bom jogo para nós e uma noite maravilhosa com a vitória do Fluminense, quem sabe com a liderança. E até mais tarde ou até amanhã falando sobre esse jogo do Flusão. E bom domingo de Páscoa a todos.